No âmbito da nossa universidade e da nossa faculdade, alguns passos no sentido de se promover uma pesquisa menos pessoal e menos aleatória nas humanidades já vinham sendo dados, portanto. Em 62, deu-se a fundação do Instituto de Estudos Brasileiros por Sérgio Buarque de Holanda. Um pouco depois, em 66, Eurípides Simões de Paula criou no interior do nosso Departamento de História o Centro de Documentação Histórica, hoje conhecido como Centro de Apoio à Pesquisa em História. Nesse contexto de expansão e de aprofundamento do ensino superior paulista, não se pode deixar de mencionar, mesmo que por cima, uma outra frente: a criação, a partir da segunda metade dos anos 50, de uma rede de institutos isolados no interior de São Paulo, que anos depois vieram a constituir mais uma das nossas universidades, a atual Unesp. Com a criação da Unicamp em 66, armava-se um complexo acadêmico poderoso dentro do nosso Estado, de feitio irreversível. Diante desse conjunto de medidas que beneficiavam a expansão e a descentralização do ensino superior paulista, eram inevitáveis os desdobramentos favoráveis à pesquisa em seu sentido mais amplo, independente da área em causa. Mais do que se perguntar sobre a pertinência ou a conveniência do assunto, o importante era a instauração de um clima inquisitivo, retrospectivo e prospectivo que ia ao cerne dos fenômenos biológicos, naturais e humanos, em busca de respostas prováveis e ou de alternativas para nossa inserção num tempo e num espaço definidos. De modo menos floreado, em suma, buscava-se uma resposta para o que estamos fazendo aqui. Este não é o lugar nem o momento de discutir de forma crítica os poucos erros e os acertos maiores dessa expansão universitária paulista. Isso requer fórum próprio. Por isso, vamos reduzir um pouco mais nosso foco e dilatar o cerne desta fala, que é o da investigação histórica em geral e da literária em particular, entendida como parte integrante de um sistema maior de história da cultura brasileira. Como exemplo concreto dessa transformação metodológica, recorro a um exemplo providencial: os arquivos de Mário de Andrade, hoje depositados no IEB-USP. Mário morreu em 45, com 52 anos incompletos, como vocês já sabem. Foi daquela Rua Lopes Chaves, onde envelheceu e morreu envergonhado por nunca saber quem foi Lopes Chaves, que vieram seus pertences, duramente amealhados ao longo de anos. Livros, cartas, quadros, recortes, estátuas, estampas, fichas, folhas, móveis, manuelas, toda aquela maravilha de milhares de brilhos vidrilhos veio um dia da Barra Funda, atravessou a cidade de Sampa e veio aterrissar no Butantã. Operação arriscada, muito arriscada. Não pelo valor financeiro, nem pela eventual ameaça de perturbação da ordem urbana, mas pela audácia da preservação da memória. Em um país como este, onde, já dizia Ivan Lessa, a cada 15 anos o Brasil se esquece do que aconteceu nos últimos 15 anos, há que se admitir que se tratava de gesto inusitado, porque o conteúdo desse acervo acenava com a hipótese da exegese dinâmica e não com o risco do congelamento notarial. Recuando o máximo possível na documentação existente, hoje guardada com cuidado nos arquivos da FAPESP, pode-se localizar no ano de 1964 a iniciativa inicial de se vasculhar o mítico baú do Mário. Ponto de partida irrecusável
para uma nova orientação nos estudos da historiografia literária brasileira. E se reduzo às letras o exemplo, não é por exemplaridade cabocla, nem por favoritismo apressado, mas é por concretude empírica, de que não abro mão e deito fé. Foi em janeiro de 64, exatamente no dia 28, que Antônio Cândido endereçou carta à direção da FAPESP, pedindo 2 bolsas de aperfeiçoamento para dar início à tarefa de sistematização do material. À guisa de contextualização e de justificativa, explica-se ele logo no primeiro parágrafo. Por uma série de circunstâncias, encontra-se ainda reunida na própria casa em que viveu, e quase 20 anos depois de sua morte, todo o acervo de Mário de Andrade, biblioteca, coleções de arte, manuscritos, fichários. Dada a importância deste grande escritor na literatura, nas artes, na política cultural, no pensamento estético do Brasil contemporâneo, tenciono orientar para o estudo da sua obra variada e rica o maior número possível de jovens que por ela se interessarem, a fim de que a universidade coopere na pesquisa de um aspecto vivo e importante da nossa civilização. Em seguida, logo em seguida, sem nenhum alarde metodológico como é do seu feitio, vem, Antônio Cândido elenca 3 itens: levantamento, registro, pesquisa, que compõem o roteiro de trabalho a ser executado, entre os quais ressalto o primeiro, levantamento. Levantamento da biblioteca superior a 10.000 volumes, com vistas ao respectivo catálogo, que vem sendo reclamado pelos estudiosos. Quando se dispersar o valioso acervo, o que talvez não tarde, esta tarefa será praticamente impossível, como ocorre com a maioria absoluta dos escritores mortos. Ela é, todavia, importante para estudar a formação das ideias, não apenas de Mário de Andrade, mas indiretamente da sua geração e do seu momento. Lembro que a pequena biblioteca restante de Machado de Assis, apenas há poucos anos, foi catalogada pelo estudioso francês, professor Jean-Louis Massin, Jean-Michel, da Universidade de Rennes, com proveito reconhecido para os trabalhos sobre o nosso maior autor. Em poucas linhas, portanto, ensaiavam-se nessa carta FAPESP: 1. Uma proposta de pesquisa. 2. Um projeto que se excedia a si mesmo no alcance metodológico, capaz de agregar futuros colaboradores. Um germe possível e factível de renovação da prática de pesquisa em letras no Brasil. De modo sóbrio e quase na surdina, encaminhavam-se as letras para a sua firme institucionalização neste país, sem o tom bélico que pautou outra campanha nesse mesmo sentido fora de São Paulo. Ainda depois de morto, Mário de Andrade desdobrava-se em mais de 350. Como arremate da proposta a um conselho científico sabidamente composto por homens das ciências biológicas e exatas, o autor dessa carta argumentava que a sua intenção era de trazer a pesquisa humanística no Brasil ao nível já alcançado pela pesquisa nas ciências físicas e biológicas. Matreirice mineira é pouco. A sorte estava lançada, e seus frutos não demorariam mais do que o aceitável em termos de pesquisa histórica, na qual o tempo não corre necessariamente sob a vigilância do relógio de pulso. Não fossem outros exemplos desses frutos, bastaria apontar para a avaliação pormenorizada dos inúmeros ímpetos modernizantes e setorizados deste país. Neste quesito, não faltam a busca do documento concreto, a discussão factual, a consideração teórica e o que me parece altamente decisivo no nosso setor,
o impulso para a criação de centros de pesquisa, já não mais sob o mando das senectudes tremulinas. Longe delas, portanto, Chou, Pé de Pato, Mangalô 3 vezes, porque são essas senectudes tremulinas que teimavam, ou ainda teimam, em manter essa memória sob custódia, seja em nome dos bons costumes, seja em nome da tradição, seja ainda em nome da herança familiar, que nem sempre disfarça o interesse financeiro. Narrado dessa forma, parece que essa mudança de modelo metodológico, ou de quebra de paradigmas, como gostam de dizer aqueles que desembarcaram a semana passada no Aurélio, parece que essa mudança transcorreu de forma pacífica, sem nenhum tumulto, sem nenhuma crispação de sentidos e de nervos, sem partidos de um lado ou de outro. Não foi bem assim, é claro. Nem a universidade escapa das próprias emoções que tanto combate em nome da racionalidade. Somos feitos de barro também. A diferença é que aprendemos a disfarçá-lo melhor. À força de tanto persuadirmos os outros, nos persuadimos também. Para quebrar tais paradigmas, muita água correu sob a ponte. Algumas já estão mais ou menos historiadas. Para a área de sociologia e de antropologia, podemos consultar os colegas que colaboraram com Sérgio Miceli nos 2 volumes coletivos por ele organizados sob o título de História das Ciências Sociais no Brasil. Ou consultar Marisa Correia, cuja História da Antropologia no Brasil oferece-nos ponto de partida seguro. Para as alternativas entre a sociologia produzida neste campus e em outras instituições brasileiras, vale a pena consultar a Escola Livre de Sociologia e Política e seus anos de formação, de Iris Cantor, Débora Maciel e Júlia Assis Simões. São textos que elaboram a cadeia da reflexão específica, mostrando-a contínua, mas sem a presunção da linearidade, no entanto. Não se trata de simples coincidência, portanto, o fato de que tenha vindo da área de sociologia o segundo pedido de bolsas à FAPESP nos remotos anos 60. Logo depois do primeiro, que tratava do acervo de Mário de Andrade, entrava um segundo, assinado por Aziz Simão, cujo tema de investigação, se bem me lembro, era a racionalidade no trabalho, assunto de que se ocupava em São Paulo uma organização de origem norte-americana, o IDORT, Instituto de Organização Racional do Trabalho. Na área de letras, a mudança de padrões também não foi indolor. Um livro de João César de Castro Rocha, Crítica Literária em Busca do Tempo Perdido, cobre bem essa matéria, que, toscamente sumariada de minha parte, expõe o dilema entre a crítica literária produzida pelos jornais e aquela outra que começava a ser cultivada pelo ensino universitário em expansão a partir dos anos 50. No fundo, esse dilema entre cátedra e rodapé, na sucinta formulação de João César, repõe em discussão um outro problema mais antigo e mais dilacerante ainda. A literatura vista como ornamento social, na expressão de Alfredo Bossi, ou como artefato de ofício, a ser avaliado através de métodos precisos, sem a contaminação do personalismo ou das conveniências grupais. Chegava a vez da avaliação meticulosa, que pretendia questionar tanto o respeito religioso pelo poema inefável, portador silente de uma hermética mensagem, quanto a visão romântica do poeta, que torce, aprimora, alteia e lima a frase, para, enfim, no verso de ouro, engastar a rima como um rubim. Para controlar o biografismo indulgente, para mitigar a explicação do texto literário em função dos pessoais do seu criador, ou para repelir a erudição desenfreada, espaço favorito para o autoexibicionismo pedagógico, teorias e teorias foram inventadas
foram criadas e invocadas das mais diversas procedências, de preferência estrangeiras. Para quem fez seu curso regular de letras no começo dos anos 60, o espanto diante da teoria em voga era frequente, porque o caudal era assustador. Neocriticism norte-americano, estilística espanhola, estruturalismo francês, formalismo russo, e nos últimos tempos, a novidade discutível dos cultural studies formatados no âmbito da língua inglesa. Por causa desse afluxo atordoante, criou-se uma nova tendência ainda em curso, o da hipertrofia teórica, que se deleita como método em detrimento do objeto, que realça os meios, mas que menospreza a escolha, que favorece a ilusão sedutora do método como codificação do acesso aos segredos da vida coletiva, segundo argumenta Luiz de Guzmão, ao questionar os limites do conhecimento teórico na investigação social, em livro cujo título em si é provocador, O Fetichismo do Conceito. Esse quadro de urgência teórica ao nosso redor, junto com a produção em massa de teses e de dissertações e a quantificação curricular a todo custo, acabaram por gerar um ruído no nosso atual sistema acadêmico, que é o da massificação da linguagem. Por causa dela, pouco se distingue a especificidade do tema eleito, dado que uniformizou-se em jargão técnico a peculiaridade da ocorrência, cuja singularidade fica a serviço desta ou daquela referência teórica. Inverteu-se o percurso. Não é mais a teoria que se presta a esclarecer o fenômeno, mas é o fenômeno que precisa, porque precisa se encaixar na teoria, nem que seja martelo. Com isso, desmancha-se a expectativa diante do conhecimento que se pretende novo, e formam-se bolsões de conformismo linguístico. A padronização da linguagem crítica é tamanha, o aplastamento verbal é tão grande, que tanto faz se o estudo se ocupa da prostituição infantil na periferia dos grandes centros urbanos ou da delinquência juvenil em sistemas prisionais. Se o estudo se volta para a particularidade daquela desilusão amorosa ou para o confronto moral de personagens antagônicos, fica tudo igual. A generalização toma conta, pasteuriza-se a crítica, a linguagem nivela, o objeto se esfuma, prevalece o indicativo da produtividade. Perdem-se de vista os exemplos dessa homogeneização da linguagem, dessa subalternização do objeto à teoria. Retiro apenas um da minha experiência cotidiana, onde é flagrante a submissão da obra literária a uma espécie de conceptualismo crítico, que não por acaso se emaranha e se confunde com outro momento de conceptualismo mais antigo, historicamente ligado ao barroco. Passo-lhes o exemplo de uma dessas dissertações. Este trabalho tem o objetivo de discutir a representação das relações de poder e de autoridade no romance, tal, estrelinhas, de Jorge Amado. Nesta introdução, faremos alusão ao lugar que este romance ocupa no conjunto da obra amadiana, antes de explicitarmos as fontes teóricas que utilizaremos para precisar os conceitos de poder e de autoridade e de procedermos posteriormente a uma apresentação geral das diversas partes que estruturam essa dissertação. Diante desta declaração de princípios, é justo que se pergunte qual é a prioridade que se coloca. O que vem antes? O romance ou a teoria? Por que o romance escolhido não merece mais que uma simples alusão? Diz a autora, faremos alusão ao lugar que este romance ocupa. Porque, por outro lado, as fontes teóricas precisam ser enfaticamente explicitadas. Porque, enfim, ao romance se alude e às fontes teóricas se explicitam. Se bem me lembro,
Meus professores de filologia insistiam muito com o significado remoto e, às vezes, traiçoeiro da maioria dos vocábulos, sujeitos sempre ao capricho de quem os diz, que ficássemos alertas contra os alçapões semânticos, contra as arapucas do significado. Alusão, por exemplo, vem de alludere, cuja proximidade com illudere é delicada e problemática neste caso. Sobretudo se levarmos em conta que ambos carregam consigo o verbo ludere, cujo significado é por demais conhecido: jongar, brincar, folgar, gracejar. Contrapondo este verbo à raiz de explicar, remotamente esse verbo está vinculado à ideia de desdobrar, desenrolar, esclarecer, desenredar, pôr em ordem. Não é difícil inferir que na base consciente ou inconsciente da investigação proposta sobre uma narrativa de Jorge Amado, seu romance seja mero objeto lúdico e que os conceitos sejam dignos de desdobramento, de ordenação, de desenredo. Que o romance, do ponto de vista da sua apreensão crítica, fique contaminado pela noção difusa da subjetividade e pelo imprevisto do jogo, e que o conceito fique atrelado à noção da racionalidade explicativa. Pode parecer exacerbação da sensibilidade linguística essa observação ranzinza, não nego, mas ela vem de quem faz da língua seu ofício. Se não couber a nós essa precaução, esse cuidado, a quem caberá? Se não couber a todos nós, que buscamos o curso de humanidades na sua dimensão mais ampla, esse zelo pela vitalidade da língua como expressão social, fazemos o que aqui? Além de aguardar os quinquênios, o olerite e os novos dados para preencher o currículo Lattes. Independente da escolha que vocês fizeram dentro da nossa FEFELESH, se na História e Geografia, se no prédio do meio, ou se na ponta das letras, fiquem espertos e atentem para o verbo. Faca ambígua que tanto enreda quanto ilumina. E não se deixem levar também pela rotinização da pesquisa, que não é tarefa castrense, não é retaguarda salarial e nem recurso para o preenchimento de formulários, sobretudo os alheios. Busquem seu objeto com carinho. Deixem-se envolver por ele. Convençam-se de sua pertinência e tratem-no como bem intelectual e não como moeda de troca. Seja qual for seu assunto, lembre-se de que somos apenas um elo a mais na cadeia. E de que, neste sentido, a tarefa nos ultrapassa e de nós exige compromisso que vai além do mero cumprimento do dever. Com Gilberto Freire aprendi tempos atrás que, ao estudar a vida doméstica dos antepassados, sentimos-nos aos poucos nos completar. É outro meio de procurar-se o tempo perdido. Outro meio de nos sentirmos nos outros, mas nos que viveram antes de nós e em cuja vida se antecipou a nossa. É um passado que se estuda tocando em nervos. Um passado que emenda com a vida de cada um. Uma aventura de sensibilidade, não apenas um esforço de pesquisa pelos arquivos. Tenham muito cuidado, portanto, com a linguagem e com o que escrevem, sobretudo. Não por censura moral, mas por censura estética, por clareza, por elegância, por imperativo ético também. Manipulem o verbo à vontade, mas em benefício da construção crítica, de preferência, e não da louvação irrestrita, nem da demolição furiosa. Fujam da pressa, portanto, e abusem do Ctrl+C, Ctrl+V. Carreguem no delete sem piedade. Cortem,
risquem, rabisquem. Não dói nem prejudica. Mas ponham a máquina à sua disposição e não o contrário. Enfrentem-na e mostrem-lhe que quem manda nela somos nós e não ela. Derrubem-lhe o topete mal untado de gel recente e sussurrem-lhe com delicadeza, mas com firmeza, que Gutenberg chegou antes, muito antes. E que as ferramentas de acesso desse inventor alemão foram desenvolvidas no silêncio do ócio criativo, e não no corre-corre da disputa entre baias vizinhas, muito assépticas, mas carentes daquela historicidade que se constrói pouco a pouco. Se, por um lado, precisamos nos manter ativos na busca de nossas melhores definições profissionais, por outro lado, precisamos nos prevenir contra o taylorismo curricular, caminho que não nos parece o mais aconselhável, a menos que tenhamos como objetivo a industrialização acadêmica. Como sou fã de Charlie Chaplin, já vi seus tempos modernos várias vezes. É muito divertido, mas assusta muito. Muito obrigado. Quero agradecer ao professor Antônio Dimas por sua instigante aula, com que recepciona os alunos ingressantes, com que convida a reflexão seus colegas, seus professores, e homenageia aqueles que contribuíram decisivamente para a construção da pesquisa na universidade, particularmente da pesquisa no campo das humanidades. Muito obrigado, professor. Tenho certeza que esta é uma magna aula, não só pela sua grandeza, no sentido, eu tenho que tomar cuidado com as palavras, né? Mas pela sua... Magna não, é da Magda, hein? Claro, mas sobretudo pela sua densidade, pelas inúmeras questões que a sua exposição suscita, né? E sobretudo pelo convite ao desafio que é a aventura da pesquisa. Muito obrigado. Eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão e bem-vindo a todos que estão iniciando o curso nesta universidade, em particular nos cursos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. E aos que estão chegando agora. Os que estão chegando.